Eu aceitei uma corrida pela madrugada. O chamado veio de um bairro afastado, um desses lugares onde as luzes da cidade parecem se render ao breu da periferia. O nome da passageira, Camila, piscava na tela do aplicativo, um detalhe insignificante que logo se tornaria o elo de uma noite que desafiaria tudo o que eu acreditava. Cheguei numa rua sem saída, um beco ladeado por casas adormecidas e o som intermitente de postes de iluminação que piscavam, como se a energia ali fosse tão incerta quanto o próprio silêncio. Mandei o "cheguei" pelo app. A mensagem foi enviada. O status mudou para "passageiro aguardando", mas não houve resposta, nenhuma notificação de que ela havia visualizado. Buzinei, um toque breve, hesitante. O som se perdeu na imensidão da madrugada, ecoando apenas no meu próprio carro, enquanto o silêncio lá fora permanecia inabalável, quase sufocante. De repente, como uma pergunta saída do nada, ela surgiu da calçada escura. Não ouvi passos, não vi de onde veio. Simplesmente estava ali, sob a luz quebra de um poste, com os cabelos presos em um coque desajeitado, usando uma blusa vermelha vibrante que contrastava com a escuridão ao redor e uma calça jeans comum. Abri a porta-malas por hábito, mas ela não tinha acomodação, apenas a presença silenciosa que me fazia sentir um arrepio na espinha. Entrou no banco de trás, sem pressa, e disse apenas: "Boa noite, moço. Pode ir." A voz era baixa, quase uma sussurração, e carregava um tom de cansaço, ou talvez de resignação. Não havia o habitual "tudo bem?" ou "como vai?" Apenas a ordem concisa que me indicava o destino. E o destino, que me fez engolir em seco e apertar o volante com mais força do que o necessário, era um galpão abandonado no fim da cidade, um lugar com fama de ser assombrado, onde histórias de rituais e desaparecimentos rondavam os contos populares da região. O ar no carro parece esfriar alguns graus. O caminho foi inteiro em silêncio. Ela não tirava os olhos da janela. A paisagem escura correndo lá fora como um borrão indistinto para seus olhos fixos. Eu a observava pelo retrovisor de vez em quando, tentando decifrar o que se passava em sua mente. Ela não parecia nervosa ou ansiosa, apenas distante. O silêncio era tão denso que eu podia quase ouvi-lo. Não havia música, nem mesmo o chiado da rádio. Apenas o ronco suave do motor e o barulho dos pneus no asfalto. Chegamos ao galpão, uma estrutura imponente e decrépita, com janelas quebradas e paredes pichadas. A luz da lua iluminava de forma fantasmagórica o local. Quando parei o carro, ela finalmente se moveu, agradeceu com a voz baixa e o mesmo tom monótono de antes, e abriu a porta. Meu instinto me disse para ir embora, para simplesmente deixar aquela estranha passagem e esquecer tudo, mas a curiosidade foi mais forte. Mas em vez de seguir para o galpão, como eu esperava, ela seguiu para uma trilha estreita ao lado da construção, que se embrenhava no meio de uma mata densa. A repentina decisão dela de ir para a mata, e não para o galpão, foi o ponto que me fez ignorar o bom senso e tomar uma atitude impensada. Curioso e desconfiado, decido seguir de longe. Desliguei os faróis e o motor, o carro mergulhando no silêncio da noite, e saí, me escondendo entre as árvores. Atravessei uma estrada de terra batida, sentindo a irregularidade do terreno sob meus pés, até alcançar uma cerca velha e enferrujada, que parecia se estender por uma eternidade, perdida no mato alto. A adrenalina começou a bombear em minhas veias. Do outro lado da cerca, um cemitério esquecido, coberto de mato e cruzes quebradas, lápides inclinadas e corroídas pelo tempo. Um lugar que exala abandono e esquecimento. Eu senti um calafrio percorrendo minha espinha. E ali estava ela, parada no meio dos túmulos, sob a luz fantasmagórica da lua, parecendo parte do cenário macabro. Quando eu a vi, ela se virou bem devagar. Aquele movimento lento, quase como o de um fantasma, fez meu coração disparar no peito. O rosto dela, que antes parecia normal, agora se desfazia sob a luz da lua.
Não era mais o mesmo. Os olhos, antes castanhos e discretos, se transformaram em buracos escuros e profundos. A pele que eu tinha notado ser clara no carro agora parecia fria e sem vida, quase transparente. Eu simplesmente não acreditava que estava vendo aquilo. E então ela sorriu. Um sorriso largo demais, estranho, que se abria num rosto que parecia sumir diante dos meus olhos. Não havia alegria ali, apenas uma maldade antiga e gelada que arrepiou todos os pelos do meu corpo. Ela estava transparente. Um fantasma de verdade, com o rosto distorcido. A cena era estranha demais, como um pesadelo acontecendo de verdade na minha frente. Mas parece que fiquei hipnotizado e não conseguir tirar meus olhos daquilo. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Ficou presa na garganta, sufocada pelo medo que me paralisou. Meus pés pareciam grudados no chão e eu mal conseguia respirar. Ver ela ali, flutuando entre os túmulos esquecidos, era como se todas as histórias de terror que eu ouvia quando era criança tivessem se tornado reais. O corpo dela parecia emitir um brilho fraco, quase imperceptível, que oscilava lentamente, ficando mais forte e depois mais fraco. Por um instante, tive a impressão de que ela queria me dizer alguma coisa. A boca dela se mexia, mas não saía nenhum som. Apenas o sorriso crescia, cada vez maior, enquanto os olhos escuros me encaravam com uma força que parecia me atravessar. Eu senti o frio vindo dela. Não era o frio da madrugada. Era o frio dela mesma. E então, num piscar de olhos, ela desapareceu. Não foi rápido como um vulto, nem devagar como se dissolvesse. Foi como se o próprio ar a tivesse engolido, sem deixar rastro, sem barulho, sem vento, sem sinal de que ela realmente esteve ali. O cemitério, que segundos antes tinha sua presença, agora era só mato, pedras e o silêncio pesado da morte. O vazio que ela deixou era ainda mais assustador do que sua presença. Meu corpo, que segundos antes estava travado pelo medo, reagiu de repente. O instinto de sobrevivência tomou conta. E então, saí correndo, desesperado, sem pensar, só querendo me afastar daquele lugar amaldiçoado. As raízes das árvores pareciam tentar me derrubar, os galhos batiam no meu rosto, mas eu não parava. Era como se uma força me empurrasse adiante. O som dos meus próprios passos no mato seco era tudo o que eu ouvia, se misturando ao ritmo enlouquecido do meu coração. Cheguei a pensar que ia ter um mal súbito. Corri sem olhar para trás, com a imagem do sorriso fantasma daquela que eu achava que era uma passageira normal. A cada passo parecia que eu ouvia sua voz sussurrando ou sentia seu olhar gelado nas minhas costas. A escuridão da mata virou um labirinto de sombras ameaçadoras. Cada folha que se mexia, cada estalo, parecia um aviso de que ela poderia aparecer de novo a qualquer momento. Tropecei, caí, me machuquei, mas me levantei sem pensar. A dor física não era nada diante do pavor que me dominava. Minha respiração estava ofegante, os músculos queimavam, mas a adrenalina me fazia continuar. Finalmente vi a estrada de terra por onde eu tinha chegado. Continuei correndo até o carro, que agora parecia um abrigo, o único lugar seguro no meio daquele pesadelo. Entrei, e o barulho da porta se fechando ecoou como um trovão no silêncio da noite. As chaves tremiam nas minhas mãos, mas consegui encaixá-las na ignição. Liguei o motor. O som familiar do carro funcionando parecia a música mais bonita que eu já tinha ouvido. Saí dali em disparada, sem olhar para trás, com os pneus cantando no asfalto e o cheiro de borracha queimada no ar. Eu só queria fugir daquele lugar. Deixar para trás o cemitério, o galpão e a imagem daquela mulher que já não era mais deste mundo. Quando achei que estava seguro, depois de uns 2 quilômetros, numa estrada com mais carros, decidi parar para respirar. Eu vinha correndo muito rápido e parei de repente no acostamento de terra. O carro derrapou um pouco antes de parar de vez. Eu tremia da cabeça aos pés. Era um frio que não vinha da noite. Minha testa estava gelada e suada,
e meu coração batia forte, como um tambor desgovernado. Encostei a cabeça no volante, tentando controlar a respiração. O suor escorria pela nuca. As luzes da cidade que eu via ao longe me trouxeram de volta à realidade. Mas mesmo de olhos fechados, a imagem do rosto assustador daquela mulher não saía da minha cabeça. Eu ainda sentia o cheiro de terra e mato, o cheiro do cemitério. E o frio que vinha dela continuava me dando arrepios. Aos poucos, consegui respirar melhor. O tremor diminuiu, mas o medo ainda estava lá, como um nó apertado no estômago. Me forcei a abrir os olhos e olhei para as luzes distantes, que pareciam representar a segurança e a vida normal que eu tinha deixado para trás. Peguei o celular que estava no painel, com as mãos ainda trêmulas, mas eu precisava verificar o aplicativo. Parte de mim não queria acreditar no que tinha acontecido. Eu queria descobrir que tinha sido só um pesadelo, fruto do cansaço da madrugada. Eu precisava de uma prova, de algo concreto para me agarrar, por mais simples que fosse. A tela se acendeu, mostrando o aplicativo de corridas com seus ícones coloridos e avisos familiares. Abri o app e a primeira coisa que vi foi nada. Nenhuma corrida registrada, nem mesmo uma cancelada. A tela principal mostrava apenas a opção de buscar uma nova corrida, como se nada tivesse acontecido nos últimos 30 ou 40 minutos. Deslizei o dedo pela tela, fui até o histórico de viagens. Nada. Nenhum registro. Era como se aquelas últimas horas tivessem sumido, como se nunca tivessem existido. Insisti, voltei para a tela principal. Procurei em cada canto do aplicativo, desesperado por algum sinal, qualquer coisa. Uma linha, um nome, uma notificação que provasse que aquela corrida aconteceu. Meu dedo passava rápido pela tela, o suor deixando marcas no visor. A raiva se misturava ao medo, e uma sensação de irrealidade começou a tomar conta de mim. Não havia corrida nenhuma registrada. Nenhum nome de passageira no histórico. Nenhuma Camila. Nada. O nome, o lugar, o caminho, a espera, o silêncio. Tudo tinha sumido. A corrida simplesmente nunca existiu. Imediatamente, entrei em contato com a Uber, perguntando por que a viagem havia sumido, e um tempo depois, veio a resposta do suporte dizendo que não havia nenhuma corrida registrada para aquele horário. Fiquei estarrecido. Minha cabeça, cansada e confusa, tentava entender. Como aquilo era possível? Eu me lembrava de tudo, da rua sem saída, dos postes piscando, do cheiro do mato, do galpão velho, do cemitério, do rosto dela. Cada detalhe estava muito claro na minha mente, mas o sistema do aplicativo, o mesmo que eu usava todos os dias para trabalhar, dizia que nada daquilo tinha acontecido. Era como se eu tivesse entrado em outro mundo, um mundo onde aquela corrida fantasma só tinha acontecido para mim. O medo que eu tinha sentido antes começou a virar outra coisa. Uma confusão profunda. Eu não estava mais só com medo. Eu estava começando a duvidar de mim mesmo. Será que eu estava ficando louco? Será que minha mente inventou tudo aquilo? Será que era só o cansaço? Minha cabeça começou a girar. Eu tentava achar uma explicação lógica, qualquer explicação, mas não encontrava nada que me tirasse daquela sensação de pesadelo real. Cheguei em casa quando o céu começava a clarear. A rua ainda estava silenciosa, como se o mundo inteiro tivesse parado. Estacionei o carro devagar, como se qualquer movimento mais brusco pudesse acordar algo que ainda estava me seguindo. Entrei no apartamento em silêncio. A chave parecia mais pesada do que de costume. Tranquei a porta, encostei as costas nela e respirei fundo, tentando acreditar que estava mesmo em casa. Mas o medo ainda estava lá, como uma névoa invisível grudada em mim. Fui direto para o banheiro. Abri o chuveiro no quente e fiquei ali, debaixo da água, por muito tempo. Queria lavar o cheiro da noite, o toque gelado do cemitério, o arrepio que ainda subia pela espinha. A água escorria pelos meus ombros, mas não levava embora as imagens. O rosto da Camila continuava preso dentro da minha mente. O sorriso, os olhos vazios, a pele transparente, tudo ainda estava lá.
Tentei me convencer de que foi um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço, pela madrugada, pelo silêncio das corridas noturnas, mas eu sabia que não era. Saí do banho, vesti uma roupa qualquer e me joguei no sofá, com a toalha ainda nos ombros. Fiquei ali, olhando para o teto, esperando o tempo passar. O celular vibrava de vez em quando com notificações comuns, do mundo real, como se nada tivesse acontecido. Como se o aplicativo não tivesse apagado uma corrida fantasma. Como se uma mulher morta nunca tivesse entrado no meu carro. Como se eu não tivesse seguido alguém que já não existia há muito tempo, até um cemitério esquecido. Eu estava cansado demais. O corpo inteiro parecia feito de chumbo. Sem perceber, acabei adormecendo ali mesmo, no sofá. Não sei quanto tempo dormi. Só lembro de abrir os olhos, já à noite. A casa estava escura. O silêncio era o mesmo, mas agora parecia mais denso, mais cheio de sombras. Levantei devagar, com o corpo pesado e a mente embaralhada. Pensei em sair para trabalhar de novo, como fazia todos os dias, mas algo dentro de mim não deixava. O medo ainda estava ali, vivo, quente, preso em algum lugar entre meu peito e minha memória. Naquela noite, não fui, e decidi que não faria mais corridas de madrugada. Não depois daquilo. A partir daquele dia, comecei a dirigir só durante o dia. Luz do sol, gente na rua, barulho de vida. Qualquer coisa que me lembrasse que o mundo ainda era o mesmo, que ainda era seguro, que eu ainda estava acordado, porque à noite, eu já não tinha tanta certeza.